Hoje nós vamos falar sobre a última fase da tilápia, que é a fase adulta, onde nós temos o nosso peixe pronto para o processo de engorda. Então gostaria que vocês analisassem comigo sobre a viabilidade da sua produção em relação ao custo. Pontos muito importantes, que também é a preocupação de todo produtor, é sobre o custo que se tem desde a fase de juvenil até a fase de engorda. Para isso nós vamos para a nossa lousa. Como eu falei no vídeo anterior, os nossos juvenis vão chegar em nosso tanque em torno de 200 a 240 gramas. Então ele já passou pelo processo de alevino, já passou pelo processo da sua fase que é juvenil e agora está entrando na fase final, que é uma fase intermediária. Essa fase final se divide em duas partes, ok? Nós temos a parte que é crescimento e engorda, tá? Como que é essa fase intermediária do crescimento? Da mesma forma que o peixe ainda continua o processo de crescimento, ele também vai engordar. Então ele vai crescendo e vai engordando. Então a fase final, ela tem esse processo aí intermediário, tá? Que é a fase juvenil para a fase adulta, ou seja, crescimento e engorda. E depois ele já está um peixe formado, já ganhou um peso e agora, com o seu tamanho definido, ele só vai então engordar dentro desse período final. Isso não significa, gente, que o peixe não cresce, tá? Somente o crescimento dele vai ser mais lento, porque nessa fase aqui, ele já entrou na fase de engorda. Ele engordando, ele vai reduzir aí o seu crescimento, tá certo? Esse período, em 6 meses de cultivo, ele daria uma finalização de 112 dias, tá ok? Agora, para um cultivo de 7 meses, que também está dentro da normalidade de uma criação comercial, ele seria um período aí de 160 dias aproximado, tá certo? Então, aqui, dentro desse período, você vai pegar peixe de 1 kg a 1,2 kg aí, tá certo? Então, esse período aqui, ele se divide em duas fases, crescimento e engorda, tá certo? Agora, quais seriam as despesas que nós temos aí? Em relação à ração, eu quero que vocês analisem o seguinte: o alevino come pouco, em torno de 36 a 37 quilos aí, no máximo, de ração. Entre 35 a 37. De acordo com a temperatura, um pouco a mais, a menos, né? Mais ou menos, então dá essa variação. Então o alevino, nessa proporção, na verdade ele come, vamos dizer, 1,5 sacos de ração. Agora, contrapartida, o juvenil, ele tem um consumo de 175 quilos aproximado, um pouco a mais, um pouco a menos, que corresponde a 7 sacos de ração. Agora, essa fase final, gente, olha só para você ver, tá? Ela daqui, em 4 meses, num cultivo aí de 6 meses, esses 4 meses aproximados, final, você vai gastar hoje em torno de 47 sacos de ração. Olha só a proporção. Então, se nós, durante todo o cultivo, você gasta, para pegar um peixe aí em torno de 1,2 kg, você gasta 1.387 quilos. Olha só nessa fase, que é a fase final, você gasta em torno de 1.175 quilos. Então essa fase final é uma fase de muito consumo de ração. Então qual é a ideia para o pequeno produtor? Para aqueles
que já tem costume de fazer escala comercial, logicamente já tem o seu estoque de ração garantido. Agora, para aqueles que estão iniciando, caminhando aí para a área, a escala comercial, a gente sabe que dificulta e é caro manter o peixe, principalmente nessa fase. Então o que a gente aconselha? Hora que o seu peixe, mais ou menos na metade desses 112, 120 dias aí, vamos separar assim, mais ou menos nessa fase aí, na metade, o peixe dele já vai estar em torno de 500, 600 gramas. Então o que é conveniente? Você já começa a fazer uma despesca parcial, tirar seus peixes nessa fase e vender para o consumidor final. Nós vamos ver isso no último vídeo. Eu vou dar uma logística aí muito boa sobre escoar a sua produção e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então você já vai começar a vender os seus peixes, tá certo? Isso vai te ajudar aí você arrecadar para então dar continuidade aos peixes que ficaram no tanque, utilizando o próprio recurso da venda desses peixes para custear aí a ração final, tá certo? Aqui eu montei uma tabela mostrando a fase que é alevino, juvenil e adulto. Os dias aproximados, tá, dessa fase eu dividi basicamente sobre a mudança da granulometria e também do nível de proteína da ração, tá? Eu fiz esse planejamento dessa forma. O consumo de cada fase e também o percentual. Ou seja, a porcentagem de 100%, quanto que cada fase, aproximadamente, a grosso modo, consumiram de ração. Primeiro, nós temos aqui a fase de alevino. O processo do alevino, gente, para ele chegar à fase que nós estamos estudando, ele demora 49 dias. Qual é o consumo? Ele vai gastar aproximadamente 1,5 saco, tá? Ele vai gastar aproximadamente 1,5 saco, que é em torno aí de 36 quilos de ração, tá ok? Agora, o juvenil, ele dá um prazo aproximadamente, para ele chegar em torno de 240 gramas aí, em torno de 56 dias após a fase de alevino, hein? E ele tem um consumo de ração em torno de 7 sacos, que é aproximadamente 175 quilos. Já a fase adulta, gente, se for um cultivo de 6 meses, vai ser 112 dias. Se for um cultivo de 7 meses, serão aproximadamente 160 dias. Então, qual é o consumo que nessa fase aqui de adulto nós temos? Exatamente 47 sacos de ração. Isso representa 1.175 quilos de ração. Agora, qual é o percentual de consumo de cada fase? Se nós fizermos aí, como eu disse, a grosso modo, para a fase de alevino, do seu estoque, ou seja, os 55 sacos de ração de 25 quilos ou 1.387 quilos de ração, você tem aqui um consumo na fase de alevino em torno de 3%. Muito pouco do montante de ração. Por isso que nessa fase a fertilização é menor, porque o uso de ração também é menor. Tá certo? E não mudou o volume de água. O volume do seu tanque permanece o mesmo. Agora, na fase de juvenil, nós temos um gasto aí do nosso estoque de 55 sacos. Nós temos aí menos 7 sacos, que vai ser destinado para o juvenil. Isso aí representa em torno de 12% do consumo da ração, ou seja, do nosso estoque. Agora, essa fase final,
onde eu digo que ela tem a fase intermediária, que é crescimento e engorda. Nós temos aqui um consumo, um gasto de 47 sacos de ração de 25 quilos. Isso representa 1.175 quilos aproximado. Agora, qual é o percentual de consumo? Para esse período aqui, gente, nós temos 85%. Tá vendo só que essa fase aqui, gente, final, é a que mais consome ração. Então é a fase onde você tem que ter o maior cuidado. Por quê? Um volume muito grande de ração vai gerar muita matéria orgânica. Você tem que ter um controle muito grande dos nitrogenados. Você tem que aumentar a oxigenação do seu tanque. Por que isso? Que após o peixe ele se alimentar, ele já precisa do dobro de oxigênio para fazer o processo de digestão. Então, toda vez que você trata, ele já vai consumir o dobro de oxigênio do que nos outros horários normais. Então, nós temos que avaliar a questão da aeração, porque ela é fundamental para o desenvolvimento do peixe. Não só na fase de crescimento, mas também na fase de engorda. Aí o que nós temos aqui também? Em relação à matéria orgânica. Nesse patamar aqui, nós temos aí 35% desse volume todo. Sabe de quê? Matéria orgânica. São quase 400 quilos de sólido que vai estar dentro do seu tanque. Só nessa fase. E esse sólido, essa matéria orgânica em excesso, ela tem que ser retirada. Porque senão constantemente você vai ter picos de amônia, picos de nitrito e correndo o risco, inclusive, de ter a formação do gás metano, que mata lentamente, mas a mortalidade é muito grande. Então, é necessário você utilizar todos os recursos para manter a qualidade da água. Porque nessa fase aqui, eu digo que é o tiro final. É o tiro final. Eu falo assim, eu brinco ainda muito, falo que a fase de alevinos é um tiro no pé. Porque você gasta pouco, mas tem um grande índice de mortalidade quando não é cuidado de forma correta. Você coloca 10 mil e não sabe quanto que vai passar para a fase juvenil. Então eu digo que era um tiro no pé. Já a fase de juvenil, eu digo que é um tiro pro alto. Ou seja, o que sobrou é lucro. O que está agora atingiu o tamanho para poder ser feita a repicagem, ser colocado nos outros tanques é festa. Então é um tiro pro alto. Agora, a fase final, gente, ela não é um tiro no escuro. Mas ela é um tiro final. É onde você tem que concentrar o maior esforço, não só na qualidade da água, mas também no trato. Não adianta você tentar recursos alternativos. Você pode até reduzir o custo de ração, mas vai aumentar o tempo de cultivo, podendo chegar em um ano e meio, até 2 anos, igual a gente vê, para a pessoa tirar um peixe aí na faixa aí de 600, 700 até 800 gramas. Então não vale a pena. Em escala comercial, criação comercial, não se usa alimentação alternativa, gente. É ração balanceada. Aí qual é a diferença daqueles que usam alimento alternativo e o que fazem produção em escala comercial, nível comercial? É exatamente o desenvolvimento, o ganho de peso e a boa qualidade da carne. Supera qualquer outro tipo de cultivo. Então, em escala comercial, você tem que investir em ração balanceada de boa qualidade. Nesse período aqui, não utilize ração de segunda linha. Por quê? Porque ela tem muito macronutrientes, que são cereais. E esses é o que mais geram aí a matéria orgânica, que viram mais sólidos. Então, uma ração de boa qualidade, o peixe tem maior digestibilidade, vai absorver a maior quantidade de proteína que ele precisa para a formação de fibras, carne, tecido, para ele então apresentar o peso ideal dentro do período da despesca. Então, o investimento na ração é fundamental.
Agora, vale ressaltar que a administração da ração, gente, em mais vezes durante o dia, a cota diária, você divide em mais vezes durante o dia, é muito mais favorável para o peixe, tá? Isso aí você reduz muito o nível de matéria orgânica acumulada dentro do seu tanque. E você melhora muito a qualidade da água. Pessoas falam assim, mas eu posso dar 2 vezes só? Pode. Agora, só que é um volume muito grande para se colocar de uma vez. É um nível de fertilização muito grande. Agora, eu quero que você entenda que quando você divide em mais vezes, existe a mesma forma de matéria orgânica que vai ficar acumulada, só que em menos proporção. Porque o peixe vai absorver e ele vai comer e vai fazer o processo dele, vai eliminar um pouco de excreto, né? Vai sair o macronutriente que é o milho, o cereal, que tem pouca digestibilidade, vai sair pelas fezes e vai virar matéria orgânica acumulada, ou sólido, não tem como. Mas como a proporção é menor, você jogou uma quantidade menor de ração, que você vai aplicar em mais vezes durante o dia, então você tem menos desperdício, que é aquela ração que o peixe está comendo daqui em cima, e a outra vai para o fundo. O peixe adulto, gente, não tem o hábito de comer no fundo do tanque, entenda isso. Ele come meia água à superfície, mas fundo do tanque caiu, você perdeu a ração. Tá certo? Aí o que acontece? Esse processo de fertilização, como ele tem um espaço entre uma aplicação, entre uma oferta de ração e outra, ele vai virar a ração, a fertilização, vai estar agindo na água. Só que nesse período também, o peixe está fazendo o processo de... ele está tirando da água o alimento natural, que isso aí faz parte do ciclo do peixe. Ele não perde essa capacidade, tá certo? Então o que ele vai fazer? Pelo processo de filtragem, ele vai filtrar a água, retirar a parte do nutriente que tem ali dentro, o resto ele vai eliminar e, no caso, ele vai então estar muito mais nutrido. Então é importante que na fase final você procure dar entre 4 a 6 vezes ao dia. Tenta levar esse ritmo, tá? Porque isso vai ser favorável. Na última instância, pode aplicar 3 vezes aí ao dia, ou então no último caso, 2 vezes, mas ainda não é o ideal. Então você tem que ter um cuidado maior, principalmente nessa fase final, que eu digo que é o tiro final, ou a reta final da sua produção. Você tem que chegar até o peso satisfatório para compensar o manejo, o custo da ração, a energia, né? Muita gente fala assim, qual é o custo? O que a energia representa num cultivo aí de 6 meses? Gente, a energia ela representa hoje de 9 a 10% do custo de produção. Primeiro vilão é a ração, segundo lugar é energia. O sistema de bioflox e simbiótico, você pode estar fazendo reaproveitamento da água, você trabalha mais com reposição, descarga é muito pouca. Aos sistemas que se usa TPA, você tem um gasto aí de água. Mas agora a energia, ela representa em torno de 9 a 10% aí do custo de produção. Isso fazendo um apanhado nível nacional, tá? Então tem lugar que você vai ser menos, vai ser 7%, tem lugar que vai ser 10%, tem lugar que vai ser 8%, vai ser 9%, vai ser 6%, tá? É de acordo com a região. Mas no apanhado geral, representa em torno de 9 a 10% do custo de produção. Então, como eu já falei em outro vídeo, o custo para se produzir 1 tonelada de carne, de peixe, é exatamente 1 tonelada de ração. A média é essa, é 1 por 1. Então você vai fazer um cultivo de 7 meses, vai fazer um planejamento, você vai gastar 1.387 quilos de ração. A sua média vai ser em torno de peixes aí na faixa aí de 1 kg a 1,2 kg e até mesmo 1,3 kg. Tá certo? Essa é a média, gente, é a estatística. Lembra-se que passou de 1 kg, o que vier é lucro. Então, o importante é você fazer o seu peixe chegar até 1 kg, para ele estar dentro de um padrão comercial e aceitável em qualquer instância aí dos compradores. Eu quero aproveitar ainda uns minutinhos para estender um pouquinho sobre os cuidados com a tilápia, principalmente aí na fase adulta. É importante sabermos que o tratamento de ração com ração balanceada é eficiente para a engorda do peixe, mas também
se a água não tiver os cuidados necessários para manter a sua boa qualidade aí, o controle dos parâmetros ideais, né, para o cultivo, a tendência é você acumular muita matéria orgânica e que precisa ser removido do tanque para que não prejudique aí o desenvolvimento dos seus peixes. Também isso aí pode ocasionar surgimento de doenças patógenas aí, também como fungos aí, tá certo? Então, gente, quando você está com um sistema com muita matéria orgânica, de acordo com o tipo de sistema, seja biofloco, simbiótico, raceway, ou seja o sistema de Haas, é importante você fazer primeiro um sistema de filtragem. Isso aí vai ajudar a retirar grande parte dos sólidos e com isso vai reduzir muito a formação de amônia e posteriormente nitrito. Agora, além do sistema de filtragem, é importante você utilizar em casos de sistemas que permitem a troca parcial de água ou uma descarga esporádica, você fazer aí de um certo volume de água, seja 10%, 25%, em alguns casos mais críticos, chega até 40% do volume de água para controlar aí os nitrogenados e também retirar o excesso de matéria orgânica. Então, olha, o sistema de filtragem, a troca parcial e o uso, tá, de produtos como probióticos e simbióticos para você melhorar a qualidade da água, reduzir a amônia, reduzir nitrito e também melhorar a biologia microbiana da sua água, que é essencial para a nutrição dos seus peixes. Além da ração, né? Eu quero explicar para vocês o seguinte: a ração hoje ela representa, vamos dizer, em torno de 23% de proteína. Gente, a biologia microbiana representa hoje 21%. Então, ela é um aliado essencial para a nutrição dos nossos peixes, tá certo? E outra, é um custo zero, né? Porque faz parte da biologia da água aí, é um alimento natural. Então, é importante você ter esse controle aí também dentro do seu sistema. É muito comum, no período de engorda, você ter picos de amônia e também ter picos de nitrito, tá? Isso aí, como eu disse, é o excesso de matéria orgânica e que precisa ser controlado, tá bom? É importante controlar a quantidade de ração em cima da temperatura diária, em cima também da biometria do peixe. Então você vai colocar a alimentação ideal para a nutrição do seu cultivo, tá certo? Agora, em relação, muitas vezes a pessoa fala assim: o que eu faço se o meu nitrito está muito alto? Olha, a preocupação do nitrito é porque ele intoxica os peixes e prejudica aí o desenvolvimento deles. Então, nós aconselhamos fazer o uso de quê? Do sal. Para baixar o nitrito? Não, para desintoxicar os peixes, principalmente quando ele dá o pico, ou seja, o que a gente usa a expressão de explodir, né? Chega a 2.0, 2.8, 3.50, ele estourou o sistema. Você precisa fazer algo urgente para não prejudicar o seu cultivo. Então, o sal é uma ação emergencial para evitar a intoxicação dos seus peixes aí por causa do nitrito, tá certo? Então são cuidados que se deve ter para que o seu cultivo mantenha equilibrado os parâmetros. Você deve controlar, por exemplo, seu pH está muito alto, então você deve controlar o seu pH. Ele deve estar num cultivo superintensivo, ele tem que estar em torno de 7.2, 7.3, no máximo 7.5, tá certo? Essa casa aí de 7.3 a 7.5 é uma área confortável para os peixes e também para as bactérias do seu sistema, tá certo? Oxigenação, como eu disse, você tem que ter um cuidado dobrado, porque ele é fundamental, porque não é só os seus peixes que precisam do oxigênio, as bactérias precisam, as algas precisam durante a noite, ela não produz, ela consome. Os micro-organismos vivos, eles precisam do oxigênio para sobreviverem dentro do sistema. Então existe um conjunto de seres vivos que precisam do oxigênio. Então tem que ter um controle do oxigênio aí. Isso também vai ajudar a reduzir muito a sua amônia e nitrito, tá certo? A oxigenação da água ajuda exatamente esse processo aí também, porque vai fortalecer as bactérias, elas vão formar as colônias, vão se multiplicar e vão fazer o trabalho esperado. Elas vão pegar
amônia transforma em nitrito, nitrito em nitrato. E assim o processo, o ciclo está feito, tá certo? Então eu desejo sucesso para vocês aí, espero que essa aula tenha contribuído e a próxima aula nós vamos falar sobre a logística e algumas coisas importantes sobre a escoação do seu peixe. Sobre a alcalinidade e a dureza, eu quero explicar que em tanques elevados, tanques como geomembrana e também de alvenaria, é diferente do tanque escavado em solo, ou seja, em terra, ok? Tanque sem revestimento. Eu quero que você entenda que são formas diferentes. Normalmente em tanque escavado, tanque céu aberto, tanque em solo, você deve manter a sua alcalinidade em torno de 60 ppm. Já no sistema superintensivo, como o exemplo aí, Bioflox e simbiótico, é necessário você manter a sua alcalinidade em torno de 120 ppm. Isso vai fazer o quê? Você vai blindar o seu sistema, vai estabilizar o seu pH, ele não vai ficar oscilando. Essa oscilação do pH, gente, ela é prejudicial ao peixe, porque ele se estressa facilmente. Ele vai começar a controlar, regular o seu pH de acordo também com a oscilação que está tendo dentro do seu sistema. E isso estressa o peixe. Nós temos que lembrar que o pH do sangue do peixe, ou seja, é igual ao pH da água. Então ele precisa ficar regulando de acordo com a oscilação que a água está tendo. A água abaixou o pH, ele vai baixar o seu pH. A água subiu o pH, ele vai subir o pH. Então essa constante oscilação, esse vai e vem, sobe e desce, é o que estressa o peixe, tá certo? Isso é prejudicial a ele. Então, quando você eleva a sua alcalinidade dentro do sistema superintensivo, sistemas fechados, como o Bioflox e simbiótico, você blinda essa questão, que é exatamente essa oscilação do pH. Você consegue estabilizar o seu pH e fica uma zona confortável aí para as bactérias, como eu expliquei, que elas ficam numa zona confortável entre 7.3 a 7.5, tá certo? Então, eu desejo sucesso para vocês aí, espero que essa aula tenha contribuído e a próxima aula nós vamos falar sobre a logística e algumas coisas importantes sobre a escoação do seu peixe.